Neste vídeo, iremos falar da macroeconomia de uma forma simplificada. A macroeconomia é o ramo da teoria econômica que trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e comportamento dos grandes agregados, como renda e produções nacionais, investimento, poupança e consumos agregados, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda e taxa de juros, balanço de pagamento e taxa de câmbio. Nela também temos a política macroeconômica, que são as seguintes: alto nível de emprego, onde pode-se dizer que a questão do desemprego, que eclodiu principalmente a partir dos anos 20, é que permitiu um aprofundamento da análise da política econômica, com o objetivo de fazer a economia recuperar o nível de emprego potencial. Além disso, tem a estabilidade de preços. Define-se a inflação como um aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços. Em questão da distribuição de renda socialmente justa, a principal crítica ao Brasil foi a teoria do bolo, que seria primeiro crescer para depois distribuir a renda. Quando falamos em crescimento econômico, estamos pensando no crescimento da renda nacional per capita. Analisando a estrutura macroeconômica, ela enfoca a economia como se fosse substituída por uma parte real e uma parte monetária, divididas em alguns mercados: o mercado de serviço, o mercado de trabalho, o mercado financeiro e o mercado cambial. Os principais instrumentos dessa política são política fiscal, política monetária, política cambial e comercial e política de rendas. Enquanto a política fiscal refere-se a todos os instrumentos de que o governo dispõe para arrecadação de tributos e controle de suas despesas, a política cambial e comercial são políticas que atuam sobre as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. E para finalizar, um breve retrospecto sobre a macroeconomia. Por uma série de crenças como mão invisível, flexibilidade de preços e salários, bem como a lei de Say, pela qual a oferta cria sua própria procura, os economistas clássicos acreditavam que o pleno emprego da economia estivesse garantido automaticamente. Era a filosofia do liberalismo econômico, que acreditava que o mercado sozinho, sem intervenção do Estado, levaria ao pleno emprego. No âmbito da contabilidade social, as contas procuram medir a produção corrente. Assim, não são consideradas bens de segunda mão, produzidos em período anterior nas transações com esses bens. Só se considera como parte da renda nacional a remuneração do vendedor e não o valor da mercadoria vendida. A contabilidade social só trabalha com fluxos, não apresentando um balanço patrimonial de estoques como aparece na contabilidade privada. A contabilidade social não registra diretamente os agregados monetários, mas sim os agregados reais, que representam diretamente alterações da produção e da renda. Nela temos os bens de consumo, que são resumidos em bens de investimentos que têm como objetivo aumentar a riqueza da nação e também consumidos como um fim em si mesmo. Em seguida, vem a economia e os três fatores. O setor público refere-se às três esferas de governo: União, Estado e os municípios, e inclui as transações realizadas pelos respectivos tesouros, assim não incluindo as operações financeiras do Banco Central. Os gastos governamentais são considerados três: gasto dos ministérios, secretarias e autarquias, gasto das empresas públicas e sociedade de economia mistas, gastos com transferências e subsídios. Portanto, não pode faltar os impostos, que são recolhidos pelo governo, no qual se encaixam em duas partes: carga tributária bruta e a carga tributária líquida. A determinação do nível de renda e produtos nacionais tem um modelo keynesiano básico, que trata da curva de demanda agregada de bens e serviços. Ela é composta pela demanda dos quatro macroagentes econômicos, sendo eles a demanda de bens de consumo pela família, a demanda de investimentos pelas empresas, a demanda do governo e a demanda líquida do setor externo. Junto temos duas hipóteses. É a hipótese do modelo básico. Ele possui quatro hipóteses principais, que são o desemprego de recursos, curto prazo, a curva de oferta agregada e fixada e a demanda agregada. Na segunda hipótese, é sobre o comportamento das variáveis. Falando de um modelo básico, o objetivo é mostrar como se dá equilíbrio à macroeconomia e como chegar a ele. Algumas relações são simplificadas de forma que o modelo seja matematicamente determinado ou consistente. Em seguida, tem o multiplicador keynesiano de gastos e o teorema do orçamento equilibrado. No modelo keynesiano, ele funciona da seguinte maneira: sempre que o investimento variar, a renda se alterará em valor igual à variação inicial do gastos vezes o multiplicador. No teorema do orçamento equilibrado, mostra que uma economia pode aumentar a renda e o emprego e manter ao mesmo tempo o equilíbrio orçamentário, se o governo efetuar gastos no mesmo montante dos tributos recolhidos. Isto é, se o orçamento estiver equilibrado. Hiatos financeiros, deflacionários e política fiscal pura. A análise de tal hiato permite estudar formas não monetárias de combater inflação e desemprego. Isto é,
de como a política fiscal pode ser utilizada para estabilizar os preços em... Bom, agora iremos falar do lado monetário da economia. O que é a moeda? A moeda pode ser definida como um ativo financeiro de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços, reservas de valor e que tem capacidade de pagamento instantâneo e sua aceitação é garantida por lei. A oferta de moeda é sinônima de meios de pagamento, o que é definido como o estoque de moeda disponível para o uso do coletivo ou como liquidez. Junto temos os conceitos alternativos de meios de pagamento: a moeda em poder público, depósito com fins para investimentos, fundo de renda fixa e títulos públicos federais, estaduais e municipais. Temos também a criação e destruição de moedas. Ocorre a criação ou a destruição das moedas quando se altera o saldo dos meios de pagamento, no conceito de moeda com o público mais depósitos à vista, como, por exemplo, empréstimos dos bancos comerciais ao setor privado, isso seria a criação de moeda, e o resgate de um empréstimo bancário, isso seria a destruição de moeda. Logo após vem a oferta de moeda pelo Banco Central. O objetivo do Banco Central é regular a moeda e o crédito em níveis compatíveis com a meta inflacionária estabelecida pela autoridade monetária. As funções do Banco Central são banco emissor, banco dos bancos, banco do governo, banco depositário das reservas internacionais, responsável pela defesa de moeda nacional. A oferta de moedas pelos bancos comerciais. Apesar de não poder emitir moeda, os bancos comerciais criam meios de pagamentos pelo fato de poder fazer promessas de pagamento com os recursos depositados por seus clientes. Existem 3 motivos para demandar moeda. 1 é o motivo transação, gastos diários. 2 é o motivo precaução, devido à incerteza do recebimento dos ganhos. 3 é o motivo especulação. Equilíbrio do lado monetário da economia. Para analisarmos o lado monetário da economia, temos algumas teorias, porém iremos destacar 2 visões. A clássica e a keynesiana, que introduziu o motivo especulação. Em ambos os casos, supõe-se normalmente que a oferta de moeda é constante em relação à taxa de juros, ou seja, a oferta de moeda é fixada institucionalmente, o que significa que ela depende da política do Banco Central e do governo. E os fatores que mudam de uma teoria para outra é que Keynes propõe o motivo especulação e que a taxa de juros é resultado do equilíbrio entre oferta e a demanda de moeda. Na interligação entre o lado real e o lado monetário, temos a análise IS-LM. Procura resumir em um só esquema gráfico muitas situações da política econômica, por meio de 2 curvas, a curva IS e a curva LM. O esquema IS-LM resume os pontos de equilíbrio conjunto do lado monetário e do lado real da economia, entre a taxa de juros e o nível de renda nacional. O conceito da inflação pode ser conceituado como um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Logo, os movimentos inflacionários são dinâmicos e não podem ser confundidos com altas esporádicas de preço. Devem também ser generalizados, porque a maioria dos preços deve ser sincronizada numa escala altista. As causas da inflação podem ser classificadas em 2 fatores: a inflação de demanda, que é provocada pelo excesso de demanda agregada, e a inflação de custos, que é provocada pela elevação dos custos. Para controle da inflação, temos as políticas monetárias, que são 2 as principais estratégias adotadas de políticas monetárias, que objetivam manter a inflação sob controle, o estabelecimento de metas de inflação ou acompanhamento do chamado núcleo da inflação. Sistemas de meta de inflação estabelecem uma âncora nominal para orientar expectativas de mercado. O núcleo de inflação é um índice de preço em que são expurgadas. Temos também as distorções provocadas por altas taxas de inflação, que é a redução do poder aquisitivo dos assalariados. As elevadas taxas de inflação, em níveis superiores ao aumento de preços internacionais, encarece o produto nacional e, assim, desestimulando as exportações e diminuindo o saldo da balança econômica. Outra distorção provocada por elevadas taxas de inflação prende-se à formação das expectativas sobre o futuro e, portanto, sobre a decisão de investir do setor privado. O debate é no Brasil. As escolas de teoria econômica no Brasil sempre estiveram integradas a outros centros de estudos de economia do mundo inteiro. Todavia, tivemos alguns aspectos de teoria econômica como aplicações práticas que foram muito estudados aqui, principalmente sobre a questão da inflação. Podemos citar como exemplo a visão inercialista da inflação, o debate entre estruturalistas e monetaristas. Com base no setor externo, temos os fundamentos do comércio internacional.
O que leva os países a comercializarem entre si? Essa é a questão básica a ser respondida. Muitas explicações podem ser levantadas, como a diversidade de condições de produção ou a possibilidade de redução de custos na produção de determinado bem vendido para um mercado global. Nela temos a taxa de câmbio, sendo um fator de extrema importância no qual se relaciona muito a comercialização, e como todo preço, a taxa de câmbio é determinada pela oferta e pela demanda, no caso de divisas. A seguinte associaremos a divisa ao dólar norte-americano. As divisas do dólar. Parece claro que, quanto maior a oferta de divisas, menor a taxa de câmbio. Aumenta a disponibilidade de moeda estrangeira, ela se torna mais barata, isto é, o dólar fica mais barato em termos reais. Também há uma valorização da moeda nacional, uma desvalorização do dólar. Por outro lado, se aumentar a demanda de divisas, dada a oferta, maior a taxa de câmbio. Sobre os efeitos das variações na taxa de câmbio sobre exportações e importações, com uma desvalorização cambial, a taxa de câmbio sobe. Pelo lado da demanda, os compradores estrangeiros com os mesmos dólares compram mais produtos brasileiros e os exportadores tendem a exportar mais. Os importadores pagarão mais reais por dólar e tendem a importar menos. Inclusive, um dos mais importantes instrumentos utilizado para o controle da inflação tem sido a valorização cambial, chamada nesse contexto de âncora cambial. Isso porque, ao valorizar o câmbio, tornando a moeda nacional mais forte, estimula-se a compra de produtos importados, aumentando a concorrência com os nacionais, o que provoca uma pressão pela queda dos preços internos. Especificamente, a política fiscal e setor público foi enfatizada nos instrumentos de política monetária, cambial, comercial, fiscal e de rendas, para minimizar as flutuações econômicas relativas ao nível de atividade, de emprego e de preços. Alguns pontos responsáveis pelo crescimento da participação do setor público na atividade econômica são o crescimento da renda per capita, mudanças tecnológicas, mudanças populacionais, efeitos de guerra, fatores políticos e sociais, mudanças da previdência social. Também temos as funções econômicas do setor público. A necessidade da atuação econômica do setor público prende-se à constatação de que o sistema de mercado não consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou funções, como a função alocativa. A função alocativa do governo está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado e à correção externalidade na produção ou consumo de alguns bens e serviços. Tem também a função distributiva. A distribuição de renda depende da produtividade do trabalho e dos demais fatores de produção do mercado. Logo após vem a função estabilizadora. A função estabilizadora do governo está relacionada com a intervenção do Estado na economia, para alterar o comportamento dos níveis de preços e emprego, pois o pleno emprego e a estabilidade de preços não ocorrem de maneira automática na economia. Por último, temos os conceitos de déficit público. Existem várias conceituações de déficit público. 1. Déficit nominal ou total. 2. Déficit primário fiscal. E o 3. Déficit operacional. Dentre elas também temos o financiamento do déficit. Numa situação de déficit, além das medidas tradicionais de política fiscal, aumento de impostos ou corte dos gastos, o governo pode financiar seu déficit por meio de recursos extra-fiscais. Existem duas fontes desses recursos: emitir moeda ou vender títulos da dívida pública ao setor privado. Por último, tem as noções de crescimento e desenvolvimento econômico. O estudo da macroeconomia dá ênfase à questão de curto prazo ou conjunturais, relacionadas com o nível de atividade, o emprego e preços. A teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico, entretanto, concentra-se na discussão de estratégias de longo prazo, isto é, quais as medidas que devem ser adotadas para um crescimento econômico equilibrado e autossustentado. Um caminho para analisar as diferenças de desenvolvimento é a partir dos elementos que constituem a função de produção agregada do país. O crescimento da produção e da renda decorre de variações na quantidade e na qualidade de dois insumos básicos, capital e mão de obra. Nesse sentido, as fontes de crescimento são aumento na força de trabalho, aumento do estoque de capital ou da capacidade produtiva, melhoria na qualidade de mão de obra, melhoria tecnológica ou eficiência organizacional, ou seja, eficiência na forma como os insumos interagem. E para investir, um país pode tanto utilizar sua poupança interna, como ainda ter acesso à poupança estrangeira por meio de empréstimo ou ajuda financeira. Se a poupança doméstica é o pré-requisito para a acumulação de capital, então a atenção deve ficar voltada para as políticas que incentivem as pessoas a se absterem de parte do consumo presente. Este foi o nosso trabalho e obrigado pela atenção.